Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estarmos falando, comentando sobre a lição da Escola Bíblica. Nós vamos estudar dessa vez a lição de número 4, lição prevista para o próximo domingo, dia 14 de abril de 2002. A lição que vamos estudar hoje tem por título Resguardando-se de sentimentos ruins. É o título da nossa lição, dando continuidade ao trimestre, que fala sobre o Sermão do Monte que Jesus pregou no início do Evangelho de Mateus. A partir do capítulo 5, Jesus pregou esse sermão e vamos hoje aqui para a lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. O textual fala: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. Mateus capítulo 5, versículo 22 é o nosso textual. Jesus falando que qualquer um que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo. E a verdade prática diz: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente, elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Então, a verdade prática, nós temos aqui duas palavras fundamentais que o nosso querido autor, comentarista da lição, inseriu aqui, quando ele fala elas devem ser evitadas, a ira e a cólera devem ser primeiramente evitadas, mas se a gente não puder evitar, tem que ser vencidas, tem que ser evitadas e vencidas, não pode levar adiante. A gente vai ver no decorrer da lição, quando Jesus ensinando que quando for levar a sua oferta, estiver lá no altar para entregar a sua oferta e se lembrar que tem alguém com raiva da pessoa, tem que voltar lá, se reconciliar com a pessoa e depois voltar para ofertar a Deus, para a gente entender o tamanho da responsabilidade com relação a esse assunto. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, versículos do 21 ao 26. Mateus capítulo 5, versículos de 21 a 26. Diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último
sentiu. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, meu Senhor, pela tua palavra que foi lida neste momento. Senhor, nos ajuda, Pai, a estarmos praticando por obediência a Ti, ao Teu santo e eterno nome, Senhor. Nos ajuda a perdoar aqueles que nos ofendem, nos ajuda, Senhor, a não ofender o nosso próximo, nos ajuda, Pai, a andar em comunhão com os nossos irmãos, porque isso é agradável ao nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e Santo, em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos entrar aqui na lição. A palavra-chave da lição é sentimento, palavra forte, né? Sentimento é a palavra-chave. E a introdução diz: nesta lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinormista. A partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana e por isso a seção básica de Mateus capítulo 5, versículos de 21 a 26 será o objeto do nosso estudo. Então, Jesus colocou em alta conta a pessoa humana, né? Jesus ele sempre velou pela vida, né? Os seus ensinamentos sempre levam a valorizar a vida humana, né? Ele vela tanto pela vida que acabou dando a sua por nós. Mas, meus irmãos, o tópico 1 fala: o Evangelho não é antinormista. O Evangelho não é antinormista. E o subtópico 1 vai explicar, né, o que essa palavra significa. O que é antinormismo? A palavra nos fornece a própria definição, ou seja, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e normas, lei, diz respeito a tudo o contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinormistas dizem que a lei não teve origem em Deus, Pai, e que por isso ela deve ser rejeitada. Então veja só, a lei não é antinormista, ou seja, a lei não é contra. Aliás, o Evangelho não é antinormista, ou seja, o Evangelho não é contra a lei. O Evangelho ele não é contra a lei, tanto que Jesus cumpriu a lei. Nós aprendemos em lições passadas que Jesus ele cumpriu a lei e ainda deu uma melhorada. Então, o Evangelho não é antinormista. Tem pessoas, tem ensinamentos, tem religiões que pregam que a lei ela é antinormista, quando na verdade não é. O que quer dizer antinormista? Antinormista é, como vimos aqui na explicação do grego, a gente entende que antinormista quer dizer que é contra a lei, né? Contra as normas. E na verdade o Evangelho não é contra a lei, não é contra as normas. Então esses ensinamentos que ensinam isso, biblicamente está incorreto, né? Porque o Evangelho jamais nunca será contra a lei. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele cumpriu a lei e ainda, como eu disse, deu uma melhorada, deixou mais claro, né, como que é o procedimento. É assim que a gente entende, né? Quem ensina que o Evangelho é contra a lei, é contra as normas de Deus, está completamente
fora do conceito, né? Do que realmente é a lei, do que realmente é o Evangelho. Né? O Evangelho não é contra a lei. Então, o subtópico 2, a lei e o Evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5:21 vimos claramente isso. A expressão ouvistes o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de que um ponto da lei de Moisés, né? Aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés, né? Quando Jesus disse, vistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, né? Então ele não está desprezando ali o que foi dito por Moisés, é a lei que foi ensinada por Moisés. Na verdade ele está ali dando mais uma apertada, né? Dando mais ali um ajuste, vamos dizer assim. Mas não que ele seja contra, e nós aprendemos isso claramente na lição passada. Bom, diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento, não matarás. Em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio, da cólera. Então, é exatamente assim que eu entendo. Jesus está evitando o pior, cortando o mal pela raiz. Né? Se a gente conseguir vencer a ira, não vamos chegar ao ponto de cometer um homicídio. Ali já fica evidente, a gente entende assim, né? Por exemplo, quando ele fala, ouça o que foi dito aos antigos, não adulterarás, mas eu porém vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher e a desejar, já em seu coração cometeu adultério. Então é isso que ele está evitando, que ele está nos ensinando para que a gente venha a evitar. Então, tanto nesse mandamento como não matarás, quando ele fala que se a gente conseguir não odiar, não vamos chegar ao ponto de cometer um homicídio, porque já foi cortado ali o mal pela raiz. Isso é muito fácil de entender. Subtópico 3, legalismo e antinomismo. O legalismo, muito sério isso aqui, o legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Isto é legalismo. Aí veja aqui, ó. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículos 3 e 4, e o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Romanos 1, versículo 7, 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. Como amamos todo o conselho de Deus, revelado nas Sagradas Escrituras,
afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são antemporais, válidos em qualquer época e cultura. E por isso, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinormismo. Então, tem que haver o meio termo, né? Nós não podemos agir com os extremos, nem achar que a lei não serve de nada e nem também achar que cumprindo a lei ali ao pé da letra vai estar resolvido o nosso problema, de maneira nenhuma. Então tem que haver o meio termo, entender a função da lei, entender que Jesus deu vida à lei e cumprir a lei conforme o Senhor Jesus nos ensinou, né? Nascendo a partir do coração, de dentro para fora, feito com amor e não com uma cega obediência, achando que obedecendo ali ao pé da letra vamos estar livres da condenação. Então, nem o legalismo, né? Cumprir a lei ali cegamente ao pé da letra e achar que está certo, e nem também achar que a lei não serve de nada. Então, tem que haver o meio termo e nós precisamos evitar os extremos. Bom, tópico de número 2. Tópico de número 2. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Olha aí. Jesus e o sexto mandamento. Jesus e o sexto mandamento. Né? Está um pouco de dificuldade aqui para ler, pelo fato de ser à noite, mas vamos aqui com fé, né? Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, e ainda em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Não por acaso que o verbo irá no grego, em Mateus 5:22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira. Está zangado, está enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão, Gênesis 4, versículo 5 e versículo 8. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Então, isso já está muito bem explicado, nós já conseguimos entender. Eu creio que todos irão entender com profundidade, né? O que Jesus fez aqui não foi anular, né? Ele apenas deu mais uma ajustada para que o entendimento fique mais fácil, né? Para a nossa compreensão, né? Para a gente entender que se a gente agir conforme ele está dizendo, não vamos chegar ao extremo. E é muito fácil de compreender isso aqui que ele ensinou. O sexto mandamento não foi anulado, ele apenas deu uma arredondada para facilitar mais ainda. Se a gente conseguir colocar em prática isso, saber que se já é pecado, aí já paramos por ali, tá? O servo de Deus já para por ali mesmo e não vai chegar a uma situação pior.
E subtópico 2, a cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Salmo 4, versículo 4, e Efésios, aquele famoso versículo, né? Ireis, mas não pequeis, de Efésios 4 e 26. A ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. De Oséias, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões, João 2, 13 a 17. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa, conforme Gálatas capítulo 5 e versículo 20. Então o imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Então está aí a perfeita interpretação do ireis e não pequeis, não deixar que o sol se ponha sobre a vossa ira. Se irá, em algum momento todos vão passar por isso, mas é ter a consciência, né? Ter visão, ter o Espírito de Deus na vida para saber que não convém, que chega, né? Que não dá para levar adiante. Paulo foi bem claro que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Ireis, mas não pequeis, né? Ninguém está livre de se irar, mas é quando perceber, já parar por aí. Então, o valor da pessoa humana, olha só aqui a importância disso aqui, ó. O valor da pessoa humana, em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, Jesus enfatiza o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia, ou chamar o outro de louco, do grego nous, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que para quem manifestasse esses tipos de comportamento, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego Geena, respectivamente. Então, nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. Então a gente observa que as coisas que provêm do coração, né, são as coisas que são levadas em consideração. Então, quando atacamos as pessoas, o nosso semelhante, com esse tipo de palavras, saindo do coração, né? Tem gente que brinca, fala uma brincadeira, uma coisa, mas aqui está se falando de coisa mais profunda, de coisa mais séria, de quando fala-se isso, saindo do coração com aquela ira, com aquela raiva. Aí Jesus disse que a pessoa torna-se réu, né? E se não houver ali um arrependimento, é um pecado que é um pecado para a morte, um pecado que leva ao inferno. Então, veja só, a vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem
o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se o nosso Deus não faz acepção de pessoas, quem somos nós para fazer, Então, são coisas inaceitáveis em que as pessoas precisam se policiar nesse sentido, O servo de Deus, a serva do Senhor precisa se policiar nesse sentido, para não cair nessa tentação de fazer acepção de pessoas, seja por qualquer motivo que for. Porque Deus, Ele valoriza a vida, A vida pertence a Ele, foi Ele quem nos deu a vida. Então não nos cabe esse tipo de comportamento. Bom, já iremos aqui para o tópico 3, já estamos nos encaminhando para o final. Como eu sempre falo, para os irmãos, que a aula completa, a aula mesmo completa, onde você pode colocar o seu pensamento, o seu questionamento, é a aula na igreja no domingo. Aqui é somente para a gente ter um parecer do que vai ser tratado, para a gente não ir tão desatualizado para a escola bíblica. Aí o tópico 3, ele fala a oferta do altar e a desavença. Aí aqui é onde eu vejo o miolo dessa lição. O miolo dessa lição, nós temos observado, temos testemunhado muitas pessoas guardando rancor dentro da igreja, pessoas que não... irmãos que não gostam um do outro, pessoas que guardam ali o seu rancor no coração, pessoas que não perdoam, pessoas que por um motivo ou por outro não conseguem ali ter comunhão com o seu irmão, e infelizmente é um procedimento que vai gerar muito prejuízo, e olhe lá se a pessoa não vier a perder até a sua salvação por causa de tais comportamentos. Então nós precisamos ter o cuidado, de orar a Deus, buscar o Senhor, que tire qualquer tipo de ressentimento contra o nosso próximo, porque para o céu, para onde nós estamos andando, meus irmãos, não vai ter isso lá, Lá é lugar de alegria, gozo, satisfação. Lá não tem espaço para ira, para contenda, para rancores, coisas que tem que ficar por aqui, tem que ser arrumada aqui, tem que ser ajustada aqui, porque senão eu não tenho certeza de que pessoas que guardam rancor no seu coração vai conseguir vencer, e chegar até o céu. Mas vamos aqui, a oferta do altar. Em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo. Pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. 1 João capítulo 4, versículo 20, Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. A Bíblia que diz, e nós não podemos omitir. A Bíblia está dizendo que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, ele está se constituindo um mentiroso. É o que a palavra do Senhor afirma. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. A gente tem aqui Gênesis capítulo 4, versículo 3,
e versículo 5, aí tem Êxodo, tem Levítico, tem Salmo, mas nesse sentido o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é diasliasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Está vendo como o sentido da palavra é bonito e é poderoso e consegue resolver, né? Não é simplesmente falar ali de boca para fora, né? É uma reconciliação, é passar a ter uma vida de comunhão com aquela pessoa que outrora não se dava bem, né? Que outrora não tinha conversa. Então é uma reconciliação, no sentido da palavra, né? É passar a ter uma convivência com aquela pessoa. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez em Mateus 5:24. Portanto, o ensinamento de nosso Senhor é claro: não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Olha aí a profundidade dessa declaração aqui do autor, né? Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Subtópico de número 2. Subtópico de número 2, evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus, capítulo 5, tem relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. Os versículos 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos, fora do tribunal, né? Ou seja, evitar que se chegue ao tribunal, né? Conversar antes, se reconciliar antes, para que não chegue a este ponto. É isso que Jesus está ensinando, para que não chegue até o tribunal. Aí diz assim, ó, naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrantes, de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um as. A menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de 1 centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as diferenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 e 5, né? Ou seja, não é mais fácil resolver a questão
né? Primeiramente entre os dois, para não precisar levar adiante, né? Então é isso, meus irmãos. A nossa conclusão diz assim, ó: como servos de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, como servos de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavença e desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos. Hebreus 12, 14, pois é isso que o nosso Deus deseja quando escreveu: não matarás. Então não é o simples, não é o extremo, né, de não matarás. Não adianta não matar, mas continuar com raiva, continuar com ódio, continuar desejando mal, continuar querendo que aconteça o pior com aquela pessoa, continuar intrigado, continuar com rancor no coração. Não, o que Jesus ensina não é isso, né? A lei ela era fria, não matarás. Mas Jesus, como eu gosto de dizer, deu essa arrumada para melhor compreensão, para a gente entender que se a gente não se irar, se a gente não guardar rancor, nunca chegaremos a um homicídio. Amém? Então que Deus em Cristo continue nos abençoando. Em nome de Jesus, boa aula, vá para a escola dominical, converse, né? Tire suas dúvidas com o professor, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por esta lição maravilhosa, que o Senhor possa, Senhor, colocar em nosso coração, que a gente venha, Senhor, a praticar os teus ensinamentos, para a graça, Senhor, do teu santo e eterno, pela graça do teu santo e eterno nome, Senhor, pela tua misericórdia, em nome de Jesus, amém.